A Receita Federal abriu hoje o prazo para autorregularização de dívidas tributárias. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Leonardo Branco, que é um advogado tributarista, a quem eu já começo aqui nesse papo dando o meu boa noite, saudando a presença. Leonardo, espero que você esteja me ouvindo bem, está aqui na tela conosco. Leonardo, vamos começar aí explicando essa autorregularização das dívidas tributárias. Atinge de maneira diferente de pessoas físicas e jurídicas. É por aí que eu gostaria que começasse o nosso papo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cristiano, também. Feliz 2024 para você que nos assiste. Pois Marcelo, esse é um programa que ele tem um objetivo, que é prevenir e gerar arrecadação. Prevenir um litígio, ou seja, prevenir que o contribuinte ele brigue na justiça, brigue com o Estado para não pagar o tributo, e fazer com que o passivo oculto, ou seja, aquele que a Receita Federal ainda não alcançou, ele seja revelado espontaneamente pelo contribuinte. Então, por isso, esse daqui é um programa de conformidade fiscal. Ele foi um programa que foi proposto pelo senador Otto Alencar e ele visa tributos federais. Então, eu não posso colocar nesse programa o IPTU, que é municipal, o IPVA, que é estadual, mas eu posso colocar, por exemplo, o imposto de renda. Eu estava ouvindo agora, o Marcelo falou a respeito da espiral do silêncio, né? Ela acontece muito na hora de pagar tributo algumas vezes, mas ela é extremamente perigosa, né? Porque ela pode virar uma bola de neve, ela escala muito rápido. E daí, programas como esses, eles vêm tentar fazer com que o contribuinte saia da timidez e pague espontaneamente os seus tributos. Leonardo, eu não quero tirar aí a culpabilidade de ninguém, até porque você não pode usar a justificativa de eu não sabia que não tinha que pagar para não pagar, né? Funciona mais ou menos com a lei de trânsito, né? Você não pode dizer, eu não sabia que não podia passar no sinal vermelho para não receber a multa. Agora, quem está, por exemplo, empreendendo, sair ali de um emprego de CLT, carteira assinada, em que a empresa já fazia todos os compromissos para o empregado e agora quer empreender, vira um MEI ou vira uma pessoa jurídica de pequeno porte, está entrando nesse ramo, existe uma maneira para saber, será que eu estou devendo em algum lugar? Mais ou menos como houve o programa federal que você colocava o seu CPF e tentava achar dinheiro perdido em alguma conta bancária que você havia esquecido anos atrás. Existe um sistema para aquele que está começando a empreender, para não perder os seus compromissos, de colocar um dado e saber onde é que eu estou devendo e para quem? Existe, Marcelo. Isso é muito importante e é uma questão de inclusão, de cidadania fiscal, que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, das menores que sejam, elas saibam que elas podem acessar o ECAC. É uma plataforma de atendimento ao contribuinte. Lá eu consigo, sem nenhum contador, sem nada disso, ter acesso a todas as minhas informações fiscais. Existe ali, inclusive, o que a Receita Federal disponibiliza como um diagnóstico fiscal do contribuinte. Lá eu consigo fazer um raio-x do contribuinte, ou seja, saber se ele está devendo para a Receita Federal, se a dívida já escalou e já chegou na mão do advogado da Receita, que é a Procuradoria, ou mesmo se eu tenho uma execução fiscal. Para essas pessoas é muito importante sempre buscarem regularizar a sua situação perante o fisco, né? Um programa como esse não é feito para essas pessoas, porque essas pessoas, o fisco já sabe que estão devendo. Esse programa é feito para aquela pessoa que deixou de pagar. Por exemplo, se eu tenho uma casa, aluguei essa casa por R$5.000 por mês, deixei de declarar, por qualquer razão, esse aluguel por 12 meses, eu tenho R$60.000 de rendimento não declarado. Isso eu precisaria pagar imposto de renda. Se eu não paguei por algum motivo, esse é o momento para pagar. Se eu fizer isso até o dia 1º de abril, dentro desse programa, eu tenho uma exclusão de 100% das multas e dos juros. É a Receita Federal falando, vem, confessa o que você está devendo, pague e eu não vou castigar o contribuinte por conta disso. Por isso que se chama de conformidade e autorregularização, ou seja, eu regularizo a minha própria situação perante o fisco. Agora, Leonardo, pela tua experiência, né?
a gente olha pela teoria, parece um mecanismo muito eficiente, mas na prática existe este encontro entre quem cobra e quem está devendo? Como é que é a tua avaliação? Entre esse encontro de teoria e prática, eles se encontram? É realmente eficiente? Veja, Marcelo, a Receita Federal, hoje, ela tem meios de descobrir se um contribuinte está devendo com muita facilidade, né? Então, existem muitos cruzamentos de dados e informações. Normalmente se pergunta, se eu fizer alguma coisa errada, vai acender uma luz amarela? A resposta é sim, está acesa neste momento. A questão é outra, falta gente para olhar essa luz amarela e fazer alguma coisa. Então, enquanto nós não temos braços, né, nós temos a informatização, né, dos sistemas da Receita Federal. Quando fica tudo automatizado, o contribuinte fica devendo, dispara-se já uma notificação de cobrança para ele, e ele recebe essa notificação de cobrança e precisa dar um segmento para isso, ou ele paga ou ele contesta, né? Um programa como esse, ele é extremamente positivo para o governo, porque gera arrecadação, mas é extremamente positivo também para aquele contribuinte que não teve como pagar, e nós sabemos como é difícil empreender no Brasil, e muitas vezes ele simplesmente não teve recursos, meios para pagar o tributo, ele precisava pagar o fornecedor, precisava pagar o funcionário, né? Então ele deixou de pagar o tributo por algum motivo. Para ele não ficar com essa pendência no fisco, ou seja, em algum momento chegar o auditor fiscal, começar uma fiscalização do estabelecimento dele e ele quer dormir tranquilo, o ideal é um programa como esse, que, repito, vai até o dia 1º de abril. Né? Então, na página da Receita Federal, tem todas as instruções para pessoas físicas e jurídicas fazerem a adesão. Eu vou somar essa conversa aqui, doutor Eduardo Branco, outro advogado, doutor Cristiano Vilela, porque, né, ele também já empreendeu na vida, já passou por isso como pessoa física e jurídica, a quem eu passo a palavra, porque qualquer dúvida do Vilela também pode ser a dúvida de um cidadão que está nos ouvindo, nos assistindo. É isso aí, Favalli. Uma boa noite, doutor Leonardo. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez na Jovem Pan. Uma pergunta, um questionamento que fica, se esse formato, se essa autorregulação tributária, onde as pessoas podem avaliar se poderão incorrer em algum tipo de multa, algum tipo de punição, de que forma isso se assemelha ou se diferencia dos programas de refinanciamento que a gente tem de uma forma geral. É muito comum, especialmente final de ano ou começo de ano, que muitos municípios, isso acontece bastante, ou agora o próprio nível federal acontece também, acabem abrindo esses formatos, esses programas de refinanciamento. Veja, Vilela, é uma ótima pergunta, porque a Receita Federal, de maneira extremamente correta, ela é contrária a esses programas de financiamento incentivado, de regularização incentivada, porque ela estimula aquele que não pagou bem, aquele que não pagou certo. Ou seja, se eu paguei certo é porque eu fui bobo, né? Bastava esperar 1 ano, 2 anos para abrir um programa como esse, e eu pagaria sem juros e multa, o que tem um problema seríssimo sobre a concorrência, né? É óbvio, né, que programas como esses, eles acabam, de fato, estimulando uma rampa arrecadatória, ou seja, o governo ele consegue arrecadar um pouco mais naquele momento, mas, por outro lado, ele estimula o mal pagador, e isso é ruim. Agora, esse programa ele é um pouco diferente. E por que ele é um pouco diferente? Ele não é aquele programa feito para o devedor que já foi pego. Ele é um programa feito para o devedor que não foi pego. Ou seja, ninguém sabe que eu estou devendo. Eu sei, eu estou dormindo mal à noite. E eu vou lá e eu me autorregularizo. Eu digo, Receita, você não viu, mas eu estava devendo aqui. Isso daqui era um passivo oculto, alguma coisa que ainda não tinha sido declarada, eu não declarei, e que a Receita Federal não pegou. É interessante porque ele visa, de fato, aumentar a arrecadação. A gente sabe que o déficit fiscal ele é muito alto, pode ultrapassar 170 bilhões de reais em 2023, né? As contas ainda estão fechando. E o secretário Robinson Barreirinhas, que é um quadro extremamente preparado, que hoje chefia a Receita Federal do Brasil, estimou uma arrecadação de 350
milhões de reais, ou seja, é uma pequena gota num oceano. Então, é muito difícil estimar o quanto que esse programa vai trazer de recursos para o governo nesse momento, mas nós já prevemos que é baixo para o governo, mas ele é muito importante para aquele contribuinte que está devendo e que quer se regularizar. A gente conversou agora com Leonardo Branco, advogado tributarista, explicou aqui para a gente a questão da autorregularização, se é que eu falei certo, se eu não perdi nenhuma vogal aí no meio. Obrigado pelos esclarecimentos, Leonardo, até uma próxima oportunidade. Até logo, muito obrigado. Até mais.